Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você as informações do Centro Universitário Franciscano. Enquanto o frio não dá trégua, saiba como evitar as doenças respiratórias, companhias indesejadas de todos nesta época do ano. Para amenizar quem não tem muita alternativa contra as baixas temperaturas, o Centro Universitário Franciscano convida a comunidade a ser solidária e doar agasalhos. A atividade em sala de aula vira documentário. Os alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Unifra trazem à discussão os relacionamentos marcados por abusos e a violência contra a mulher. E para quem quer fazer o vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano, o Jornal da Unifra traz dicas para resolver as questões de física. O inverno ainda não chegou, mas o frio, olha, típico do sul, já vem forte e com temperaturas próximas de zero nas últimas semanas. A mudança de temperatura não vem sozinha. Com ela surgem as doenças do sistema respiratório, como gripes, resfriados, rinites e também as sinusites. E com as baixas temperaturas, há a necessidade das pessoas em se agasalhar bem as extremidades do corpo. É normal também frequentar os locais fechados e com aglomeração de pessoas, mas este hábito comum pode ser nosso inimigo, hein? Ele dá uma força e tanto para a transmissão de vírus e também de bactérias. Gripes e resfriados são comuns em qualquer época do ano, mas se manifestam com maior intensidade durante as mudanças de estação. Com a proximidade do inverno, a incidência de doenças respiratórias começa a aumentar. As baixas temperaturas, aliadas ao tempo seco, influenciam na qualidade do ar e, com isso, afetam o sistema respiratório. Existem diversos tipos de vírus que causam os resfriados. E esses vírus eles ficam circulando, especialmente nessa época do ano, que a gente fica mais em ambiente fechado, né? O frio piora o funcionamento do nariz, então nós ficamos mais suscetíveis às infecções. Um outro problema é a confusão entre resfriados e problemas crônicos respiratórios. Por exemplo, os sintomas das rinites e sinusites são parecidos e muitas vezes são confundidos com resfriados e gripes, o que leva algumas pessoas a cometer a automedicação e muitas vezes não procurar o tratamento certo para cada doença. Rinite é uma inflamação do nariz. Ela pode ser alérgica ou até não alérgica, mas os sintomas clássicos da rinite são obstrução nasal, coriza, que é aquela secreção clarinha, espirro e coceira no nariz. Isso é rinite. Coceira, espirro, prurido e obstrução. As rinossinusites, elas são já infecções do nariz. A rinite não é causada por vírus. Agora, as rinossinusites são causadas ou por vírus ou por bactérias. De acordo com o especialista, é comum adultos terem de 4 a 6 resfriados todo o ano. Já as crianças, cujo sistema imunológico ainda é imaturo e por frequentarem creches e escolas, estão mais propícias a transmitirem os vírus e podem pegar de 6 a 10 resfriados ao longo do ano. Mas, para quem sofre de sinusite crônica, um simples resfriado pode dar muita dor de cabeça. Mariana, desde os 13 anos, faz tratamento para amenizar os sintomas da doença. Para a jornalista, os dias frios são os piores para conter as crises. No meu caso, assim, é bem complicado, ela é bem horrível, assim, eu posso dizer, principalmente agora no inverno. Então a dor começa por aqui, assim, no caso eu tenho a sinusite, né, é no nariz e começa uma dor de cabeça nessa parte aqui mesmo, assim, então é muito forte. Daí a partir desses sintomas foi que eu procurei, né, a ajuda médica, né, que foi ela que daí me indicou, que eu estava com sinusite e tinha que fazer o tratamento, né, então de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses, dependendo do tempo que vai passando, eu tenho que procurar o médico para fazer o tratamento de novo. Uma dica para quem tem que conviver com as alergias respiratórias é não esquecer de algumas atitudes simples do dia a dia, como limpar bem os ambientes, manter os lugares arejados e ingerir bastante água. Boas dicas, né? Olha só, e como estamos falando de frio, é hora também de falarmos sobre doação de agasalhos, uma atitude do bem.
o Centro Universitário Franciscano está arrecadando donativos para as famílias carentes. E quem tem um recado bem legal aqui da TV Unifra para todo mundo é o José Quintana Júnior. Fala pessoal, tudo bem? Tá frio, né? Difícil ir de casa sem uma manta, um gorro, até mesmo uma luva. Sem falar na quantidade de roupa que a gente coloca, fica difícil até caminhar, né? Mas já parou para pensar em quem não estava preparado para essas baixas temperaturas? Ou quem não tem uma roupa adequada para encarar o frio? Mais importante que compartilhar esse vídeo é compartilhar essa causa. Separe algum blusão, algum cobertor que não esteja fazendo tanta falta, que com certeza vai fazer a diferença para quem precisa. Aqui no Centro Universitário Franciscano, os pontos de recolhimento são na entrada do Conjunto 1 e na entrada do Conjunto 3. Mas não esqueçam, hein? As doações, as arrecadações vão até o dia 21 de junho. Doar é uma atitude do bem. Vamos dar as mãos e encarar juntos este inverno. Vamos mesmo, né? Olha só, também há um ponto de recolhimento no Conjunto 2 da Unifra, na Rua Silva Jardim, número 1323. A campanha se estende para toda a comunidade. E o Centro Universitário Franciscano oferece vagas para 7 cursos de especialização em 3 áreas distintas. Como fazer a inscrição e quais são os cursos, o candidato encontra no site unifra.br. Alguns detalhes o Jornal da Unifra antecipa. As inscrições vão até o dia 27 de julho e custam R$ 80. As aulas, com previsão de início em 19 de agosto, têm a duração de 1 ano e meio. Se você quer fazer uma pós-graduação, acessa já o site unifra.br. A seguir, dicas de física para quem vai fazer o vestibular de inverno 2016 do Centro Universitário Franciscano. É em 1 minuto. Já voltamos. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. O vestibular de inverno 2016 do Centro Universitário Franciscano está cada vez mais perto. A prova é no dia 4 de julho e para quem está inscrito entre os quase 3.000 candidatos, chega a hora de dar aquela revisada nos conteúdos. O Jornal da Unifra dá uma força para este pessoal que está estudando bastante e exibe agora dicas para resolver as questões de física. Olá, eu sou o Anderson, professor de Física e trabalho aqui no Centro Universitário Franciscano na Física Médica. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da prova de Física do nosso processo seletivo. Sempre que nós conversamos sobre os itens de prova, as leis de Newton estão presentes desde os primeiros processos até o último. É claro que nesse próximo também farão parte das primeiras questões que você irá resolver agora no vestibular de inverno. A física moderna sempre esteve presente nos processos seletivos. Contempla situações mais contemporâneas, o dia a dia do aluno, as novas descobertas. Entre elas, a nanociência e a nanotecnologia estão presentes nos processos seletivos aqui do Centro Universitário Franciscano. Os fluidos são sempre um tema importante de discussão nas provas aqui da Unifra. Por quê? Porque tem um contexto, são possíveis de serem experimentados em vários ambientes, em questões interdisciplinares, e sempre vale lembrar que tu tens os fluidos em repouso, chamado de hidrostática, e também os fluidos em movimento, chamado de hidrodinâmica. Então, cuidado com esses dois itens para a prova agora do processo seletivo de inverno. Os temas de eletrodinâmica, que envolvem corrente elétrica, resistores, geradores e etc.,
podem aparecer na prova de inverno, levando-se em consideração que não estiveram presentes na prova de verão e também são de uso corriqueiro, como tomadas, equipamentos eletrônicos do nosso cotidiano, até mesmo a utilização de celulares. Em suma, durante a realização da prova, agora no começo do mês de julho, lembre-se que, costumeiramente, as primeiras questões costumam ser um pouco mais sofisticadas que as últimas. Então, caso você sinta alguma dificuldade de resolver as primeiras questões, encaminhe-se para as últimas questões, resolva-as e depois, com mais calma, retorne às questões iniciais. Então, levando em consideração o processo seletivo como um todo, lembre-se, física é bem importante, vale a pena você ir bem na prova agora no inverno. Então, fica a dica até daqui uns dias. Na próxima edição do Jornal da Unifra, nós vamos exibir as dicas sobre o conteúdo de matemática. E quem vai fazer o vestibular não pode perdê-las, hein? Quem é estudante e usa meia entrada em cinemas, teatros e shows precisa ter atenção. A carteira de estudante no padrão nacional agora passa a ser a única aceita nas bilheterias para garantir o benefício. Mas quem não tem ela ainda não precisa ficar preocupado, pois dá tempo de fazer o documento. Tem até campanha para esclarecer o assunto. O vídeo vai ser exibido nas salas de cinema de todo o estado a partir das próximas semanas e cartazes também vão alertar para a mudança. A exigência da carteira unificada, emitida pela União Estadual, no caso dos universitários, e pela União Gaúcha, no caso dos secundaristas e alunos do ensino fundamental, já vale desde o final do ano passado, com a definição dada pelo Estatuto da Juventude. Mas muitos estabelecimentos ainda aceitavam outras formas de comprovação, mesmo reclamando de possíveis fraudes. O PROCON do Estado, junto com alunos e empresários, fizeram a campanha para esclarecer a mudança. A ideia é que o prazo de tolerância já terminou, a lei já está há 1 ano em vigor, então a campanha visa a conscientização do estudante através dessa campanha para que eles possam saber que tem que fazer a carteirinha, que ela é válida, ela evita fraude, é uma segurança para os empresários e também para o meio estudantil, para garantir o seu desconto. A carteira pode ser encaminhada pelo site meiaentradaonline.com.br ou solicitada na sede das entidades estudantis. O documento sai na hora. O que precisa levar? Um atestado de matrícula, CPF e RG. A foto também é retirada na hora. O pagamento ele pode ser feito ou diretamente no banco ou também pode ser feito por cartão de crédito. Nós temos hoje, através da carteira com o QR Code, que é a certificação digital, ela é aceita em todo o território nacional. Então, quando eu chegar no cinema e apresentar a minha carteira do estudante, o meu lugar, né, 3A, por exemplo, ele estará com o meu nome, com o meu CPF e com a universidade que eu estudo. Muitas vezes o estudante chegava e levava um atestado de matrícula ou levava, né, uma outra carteira que não era a que estava na lei, e isso gerava constrangimento tanto para o aluno como para o dono do estabelecimento, que tinha que esclarecer que não era. Então, acho que é uma campanha de esclarecimento de direitos. A validade das carteiras vai até março de cada ano. Isto porque o documento está condicionado à matrícula em instituição de ensino. A seguir, a atividade em sala de aula que virou documentário. Alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Unifra trazem à discussão os relacionamentos marcados por abusos e a violência contra a mulher. Antes, você acompanha a previsão do tempo para os próximos dias. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações.
Uma atividade proposta a estudantes por um projeto de extensão de uma disciplina do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano virou documentário. O tema é a violência contra a mulher. O pré-lançamento reuniu acadêmicos e personagens que querem mostrar com o trabalho as características de um relacionamento abusivo. Da sala de aula, onde os estudantes definiram o tema, escolheram as personagens, planejaram as gravações e concluíram o trabalho, não foi um caminho fácil. Houve incertezas, tensão e muitas surpresas. Quando eu encontrei as meninas, elas dividiram aquilo comigo, eu fiquei muito emocionada. Foi assim, as gravações foram bem difíceis, assim, porque é um tema muito forte e tem coisas que tu acha que assim, é só de filme, sabe? E aí tu vê aquilo acontecendo na tua frente e fica, meu Deus, essas mulheres são muito fortes para conseguirem passar por isso. A Caroline se refere ao tema do trabalho que ela e o colega desenvolveram na disciplina de Projeto de Extensão em Comunicação Comunitária do curso de Publicidade e Propaganda da Unifra. Com a ajuda do Erison, os dois buscam retratar por meio do projeto Não é Você, é Ele, como é um relacionamento abusivo entre duas pessoas. A ideia deu tão certo que os dois estudantes resolveram documentar o trabalho. Através de depoimentos, 5 mulheres com idades entre 18 e 25 anos e 2 psicólogas definem as características de uma violência invisível sobre o mundo feminino. Foi assim que nasceu o documentário Meu Relacionamento Abusivo. Elas contam para nós como que esse relacionamento começou, em que momento desse relacionamento que elas perceberam que aquilo era abusivo e que estava fazendo mal, e o que foi necessário para elas conseguirem sair dessa relação. A escolha das personagens foi feita através de uma rede social, onde mulheres debatem situações do cotidiano feminista. Natália e Júlia participaram das gravações. Em comum, além disso, elas contam histórias de agressões, ciúmes e de uma impotência para dar fim a um sofrimento. Existe o medo de retaliação, existe o medo das críticas, o medo de as pessoas apontarem o dedo e dizer tu estava errada ou tu tá mentindo, o que muitas vezes acontece. O clássico tu é louca, isso nunca aconteceu. Então acho que o maior medo, a parte mais difícil, foi realmente tomar a iniciativa de abrir isso para o mundo, de falar em voz alta, em frente a uma câmera, tudo que aconteceu. Uma parte que realmente me emocionou um pouco mais quando eu contei foi como a minha relação com as pessoas próximas foi prejudicada. Como eu acabei me afastando dos meus amigos e da minha família, da minha mãe e do meu irmão, que hoje tem 15 anos, mas naquela época era uma criança. Então, como até um determinado momento da idade dele, eu não consegui nutrir um afeto por ele. Então é muito mais visível o roxo no braço, quando cai da escada, digamos, né? E a psicológica é aquela coisa de falando, bom, você é feia, você não vai ser com essa roupa, você não é nada, não vai ser nada sem mim. O documentário de quase 40 minutos quer mostrar que histórias como as da Natália e da Júlia são mais comuns do que podemos imaginar. Em casa tu não consegue achar talvez aquela resposta que tu queria ouvir ou uma pessoa que esteja aberta para poder te entender no que é aquilo. Então acho que o principal objetivo que a gente tem é mostrar para todo mundo que existe um local que a pessoa pode compartilhar esse problema e tentar solucionar e sair desse relacionamento. Quando eu pude mobilizar os alunos, os jovens que às vezes vivem tão longe dessas realidades mais difíceis de causas sociais, começarem a se incluir em temas importantes para a sociedade, em olhar para o outro, em se colocar ao lado do outro e produzir comunicação para o benefício dessas causas, é a razão de existir, assim, eu acho, de um profissional de comunicação. Um levantamento da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres aponta que nos 10 primeiros meses do ano passado, mais de 63 mil casos de violência contra a mulher foram registrados pelo Ligue 180, um serviço de orientação sobre direitos para a população feminina. O documentário Meu Relacionamento Abusivo já está à disposição de quem deseja assistir aos depoimentos das personagens. Basta acessar a página do projeto coletivo feminista UNAS no Facebook. O Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais.